Oi gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre Lilith em cada casa. Quem quiser saber o que é Lilith, qual o significado mitológico de Lilith e também qual o significado de Lilith em cada signo, depois é só clicar aqui no setor de cards quando acabar esse vídeo que vocês também vão ter acesso, porque eu já gravei esse vídeo, então eu não vou fazer de novo essa explanação sobre Lilith. Eu vou ser objetiva falando sobre o posicionamento de Lilith em cada casa. A Lilith, a princípio, dando só um resumo, né, como eu falei, quem quiser aprofundar mais depois clica no card, a Lilith ela tem uma energia que a gente pode considerar que é de resgate de algo profundo, de um lado oculto nosso. Ela não é algo negativo na minha visão. As pessoas, tem gente que acha que é o karma, que é negativo, que é uma coisa ruim. Não, na minha visão eu não enxergo dessa maneira, eu considero que é um lado nosso mais selvagem, um lado que a gente precisa aprender a trabalhar para não se deixar ser subjugado por ele, tá? Então, primeiro posicionamento, Lilith na casa 1. Lilith na casa 1 mostra que a pessoa veio aqui muito para aprender a controlar os seus impulsos primordiais. Ela tem que ter os impulsos dela, ela tem que acreditar na iniciativa dela, no pioneirismo dela, na capacidade dela, na coragem dela, porém sem isso ficar uma coisa excessiva, onde a pessoa de uma certa maneira acabe querendo ser egoísta com os outros, ou ser agressiva com os outros, ou acabar descontando nos outros problemas que são dela. Lilith na casa 2. A casa 2 é uma casa que tem relação com dinheiro, com base, com segurança, com propriedades, é a casa de touro. Quando a pessoa tem Lilith na casa 2, ela pode ser uma pessoa que, se deixar, ela fica muito apegada, né, ao dinheiro, fica muito, às vezes, até insegura. Ai, será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou ter? Fica com aquele medo da subsistência. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas assim, que por mais que tenha dinheiro, que esteja trabalhando, que esteja tudo bem, a pessoa está sempre preocupada que talvez amanhã ela não tenha, que quem sabe vai acontecer alguma coisa. Então tem que ser uma pessoa que busque um equilíbrio, vai atrás do dinheiro, vai atrás das suas propriedades, vai atrás da sua segurança, porém sem ficar escravo disso e muito preocupado com isso. Lilith na casa 3 é uma pessoa que veio aqui muito para aprender a se comunicar, a colocar as coisas de uma maneira leve, com pesquisa por trás. Qual é o lado que tem que tomar cuidado? Com muitas vezes ficar muito frívolo, pesquisa um negócio aqui, daqui a pouco tá pesquisando outra coisa, aí na hora que tá pesquisando um negócio bate de frente com todo mundo porque acha que é o mais certo, pode ficar um pouco disperso também. Então, vocês estão reparando que todo o posicionamento da Lilith tem o lado A e o lado B, né? Assim como todo signo e toda casa precisa ser iluminada. Casa 4, Lilith na casa 4. A Lilith na casa 4 mostra que é uma pessoa que precisa de uma base familiar boa. Para ela, a família pode trazer sentimentos emocionais ocultos muito intensos. Então, quem tem Lilith na casa 4 tem que sempre procurar ter uma harmonia com a família, sem virar uma coisa excessiva, ou de apego, ou de cobrança demais com a família. Porque não me deram tanto amor, porque não foi tanto quanto eu queria, porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo. Porque vão ser pessoas que tendem a se melindrar um pouco mais com o quesito família. Lilith na casa 5. A Lilith na casa 5 tem uma relação com o leão, né, que essa casa 5 é a casa de leão, e a Lilith na casa 5 ela pode deixar a pessoa, se ela não tomar cuidado, muito egóica, querendo se colocar demais, então só ela sabe, só ela pode, só ela faz, né, e fica um negócio um pouco exagerado, né, fica às vezes cantando garganta demais, né, de que só ela tem a capacidade que outras pessoas não têm. Também é uma pessoa que tem que tomar cuidado com a sexualidade, a gente não pode esquecer que a casa 5 é uma casa que também tem relação com o sexo, assim como a casa 8. Então, às vezes a pessoa com uma Lilith na casa 5 pode ter uma tendência a ser infiel, não consegue ficar muito tempo com ninguém, porque acaba já enjoando, né, então tem que tomar bastante cuidado com esse lado um pouco frívolo, que pode acontecer com uma Lilith na casa 5. É uma pessoa que ao mesmo tempo tem que se colocar, mas sem isso ficar uma coisa excessiva ou egóica demais. Lilith na casa 6. A Lilith na casa 6, ela pede que a pessoa tome bastante cuidado com a desordem, porque a pessoa que tem a Lilith na casa 6, às vezes ela quer organizar as coisas, mas ela percebe que alguma coisa acontece e ela fica meio que travada naquilo. Então ela não tem que ficar nem super cheia de toque, né, casa 6 de virgem, muito, né, muito tudo muito organizadinho, muito Caxias, e nem muito bagunceira, e tem que ser uma pessoa que foque no trabalho, porque é uma casa que também tem uma relação muito estreita com o trabalho, né? Casa 6, trabalho, saúde, ordem, organização.
E quando a Lilith tá ali, a gente tem que ver o signo também e ver todo o contexto do mapa, né, gente? Tudo isso que eu tô falando aqui tá setorizado. E sempre vocês, para entenderem o mapa de vocês, se não tiver ainda uma visão de síntese, que só anos de astrologia e de prática dão, né? Ou seja, fazer mapas vai fazer com que você tenha o poder de síntese. O ideal sempre é passar o mapa por um astrólogo e não só fazer em site, porque no site você vai ter setorizado, você não vai ter uma visão sintética do seu mapa. Então, o posicionamento na casa 6 vai pedir que você sempre tenha cuidado com um equilíbrio entre não trabalhar demais, não trabalhar de menos, não ser bagunceiro e também não ser Caxias demais. Lilith na casa 7. A casa 7, ela é uma casa que tem relação com o casamento. Então, uma pessoa com Lilith na casa 7, casa das relações também, do amor, e também tem uma certa relação com a arte, né? Pode ser uma pessoa que às vezes fique muito focada em relacionamento. Então, assim, a densidade que os relacionamentos trazem para ela é muito intensa. Então, às vezes ela fica muito sentindo as coisas, pensando, vivendo muito em relação de tipo estar com alguém ou não estar, ou de alguém que já passou. Então, tem que ser uma pessoa que não pode ser fria demais com relacionamento e nem ficar só em função disso. Lilith na casa 8. A Lilith na casa 8 é um posicionamento muito intenso de autotransformação. É alguém que veio aqui para levar a sério a autotransformação. É aquela pessoa que não está aqui só para fazer o mapa astral dela. Ela tem que também entender o mapa astral e se transformar com base no mapa astral. Porque a casa 8 é a casa da autotransformação. Então, essa Lilith na casa 8, ela vai pedir que a pessoa se olhe, se enxergue, olhe para dentro e veja, preciso transformar isso e isso. Sem se auto-sabotar, porque se deixar entrar no lado negativo, né, dessa Lilith na 8, a pessoa às vezes se auto-sabota, ela sabe muito bem tudo que ela tem que mudar na vida dela, eu sou egoísta, eu sou folgada, eu sou isso, aquilo, mas continua sempre sendo e nunca se transforma. Essa Lilith na casa 8 pode trazer essas questões. Lilith na casa 9. Quando a gente fala da Lilith na casa 9, estamos falando de uma pessoa que veio aqui muito para estudar as coisas de forma mais profunda, para querer entender as coisas de forma mais profunda, para buscar conhecimento. Pode ser até uma pessoa que tem uma carreira acadêmica, só que tem que tomar cuidado para não ficar frívolo, porque senão pesquisa tudo e não consegue se fixar em alguma coisa em especial. E também pode fazer com que a pessoa busque o lugar dela, a missão dela no mundo, se pergunte muito, mas fique sempre assim, mas será que eu estou fazendo o que eu tenho que estar fazendo mesmo? Principalmente se existir uma Lilith na casa 9 mal aspectada ou uma Lilith na casa 9 concomitantemente a problemas no meio do céu ou na casa 10. Lilith na casa 10. Quando uma pessoa tem Lilith na casa 10, a questão da carreira, da ambição, de como ela está seguindo em relação à carreira dela, é muito importante. Ótimo, desde que não fique uma coisa super taciturna, exagerada, onde ela fique só pensando em carreira e fique aquela pessoa bitolada nisso. Então não pode ser aquela pessoa que não se enquadra e não se enxerga na sua própria missão e carreira, e também não pode ficar aquela pessoa que de uma certa maneira acaba pensando demais nisso e acaba vivendo até um pouco desfocada, né, das outras casas, né? Lembre-se que no mapa são 12 casas e que cada casa tem uma área correspondente àquela casa, né? Então, casa 1, personalidade, casa 2, dinheiro. Depois, se vocês quiserem saber sobre cada casa, tem um vídeo que eu explico detalhadamente cada uma. Depois é só citar aqui no setor de cards que eu explico isso. Então, é importante que quem tem essa Lilith na casa 10 tenha um meio termo, né? Não ficar exagerado com nada e também não deixar de ver a sua carreira como ela tem que ser vista. Agora vamos falar de Lilith na casa 11. A Lilith na casa 11 mostra, ao mesmo tempo que uma atração pelo novo, uma vontade de ajudar os outros, uma vontade de ver a vida sob uma perspectiva diferente, de ter amigos, pode trazer também um medo do novo. Ai, será que eu vou me arriscar? Ai, não sei, deixa eu ver bem. Ou até uma coisa de querer ser diferente só para dizer que é diferente. Então vamos supor, todo mundo acredita nisso. Na minha família, eu vou dizer que eu acredito em outra coisa, mesmo que eu acho que aquilo ali eu concordo mais, só para dizer que eu sou diferente e chamar atenção. Tá?
Lilith na casa 12. Esse é um posicionamento muito forte também e mostra que a pessoa, ela veio aqui com uma coisa muito intensa de precisar desenvolver a espiritualidade dela. Se ela não desenvolve a espiritualidade dela, e gente, quando eu tô falando de desenvolver a espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de espiritualidade, ou seja, de você se conectar com o seu espírito, de você se conectar com aquilo que você considera que é Deus em você e daquilo que você considera que é Deus. Tem gente que vai achar que é uma pessoa, tem gente que vai achar que Deus é tudo, que Deus está em você, está em todas as coisas, mas é o que a pessoa sente como espiritual. Então, a Lilith na casa 12 pode mostrar que a pessoa veio aqui muito para desenvolver isso, mas às vezes ela não consegue. Então, ela busca o espiritual, para ela o espiritual seria importante de ser desenvolvido, mas ela sente que fica alguma coisa ali faltando e que ela não consegue ter esse desenvolvimento pleno. É importante que nós vejamos também sempre se existem aspectos tensos de Lilith no mapa, né? Porque eles podem trazer bloqueios dentro do mapa astral. Isso também é importante que a gente analise, porque os bloqueios que existem no mapa astral, não só os de Lilith, mas Sol, Saturno, planetas retrógrados, interceptações, são bloqueios que a gente tem como tentar trabalhar com os florais astrológicos, que são florais específicos para o mapa. Inclusive, numa consulta que eu trabalho com 4 técnicas, já existe nessa consulta a sugestão de florais para bloqueios do mapa. Quem quiser saber mais sobre essa consulta, que inclusive está em promoção, é só clicar aqui no setor de cards também, que você já é conduzido para o meu site para saber mais informações. Quem não se inscreveu no canal ainda, só clicar aqui que já abre um box para você se inscrever. Esse canal hoje em dia já tem mais de 1000 vídeos de astrologia. É isso, namastê!